Vou compartilhar minha tela. Então, a gente vai ver um pouco de tabela, tá? Como que cria uma tabela e como que faz, então, alguns ajustes no layout, tá? Bom, uma tabela, ela serve, né, pra gente ter, às vezes, itens a respeito de alguma coisa, né? Então, é interessante que a gente saiba criar. Então, ela é definida por uma tag também, né, chamada table. Cada linha é definida pela tag tr e cada célula de dados, então, é definida pela td. Depois a gente vai ver o exemplo. O dado esse, né, que fica na linha pode ser, então, qualquer coisa, né, que a gente queira inserir na tabela. Pode ser texto, pode ser imagem, né, lista, pode ser formulário, né, algum formulário de pesquisa e etc. Então, nós temos que definir também um cabeçalho para a tabela, né, que ele é definido, então, pela tag th, ela que indica qual o cabeçalho da nossa tabela. E para cada célula do cabeçalho, então, por padrão, ele é formatado com a estilização em negrito centralizado. Então, por padrão, a tabela ela vai ficar com esse texto do cabeçalho em negrito e centralizado. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes. Então, aqui tem um exemplo, tá? Eu tenho, então, a sintaxe, vou até criar ela aqui. Se quiser ir me acompanhando, a gente pode ir, então, criando a tabela junto. Deixa eu compartilhar a tela do Visual Studio. E aí a gente pode criar juntos essa tabela aqui. Então, eu tenho aquela parte do cabeçalho da página, propriamente dito, né? Eu indico com a tag HTML que isso é uma página HTML, né? O doctype aqui indica que é HTML5. Então, aqui dentro do body, né? Dentro do corpo da minha página, eu vou criar uma tabela. Então, primeiro vamos ver como é que está essa página aqui. Eu já salvei ela. Tá uma página em branco, né? Não tem nada. A gente vai, então, acrescentar uma tabela nela. Vou voltar aqui no Visual Studio. E vou começar, então, a criar a tabela. A primeira tag que eu tenho que colocar, então, sabemos que é a tag table, né, que indica que eu estou criando uma tabela. Então, a outra tag é a tr, né? A tr eu estou definindo, né? Definindo a linha da tabela com tr. E aí, dentro dessa linha da minha tabela, eu vou acrescentar th, tá? O que esse th indica? Esse th indica, então, o cabeçalho, né? Aquela primeira linha lá que vai ficar em negrito. Então, vamos criar um cabeçalho com nome. Vamos criar uma tabela para salvar nome. th. Isso também vai fazer parte do cabeçalho. Então, vai ser nome, e-mail e vamos acrescentar idade. Vou colocar aqui um abaixo do outro para ficar mais organizado.
Ok, então até aí a gente tem o cabeçalho. Vamos salvar e ver como que ficou, tá? Então, por enquanto, eu tenho o cabeçalho, como ele está indicado pela tag TR, né? Então, ele fica negrito e fica centralizado. Agora, vamos acrescentar uma informação dentro dessa tabela, tá? Então, vamos inserir dados de uma pessoa nessa tabela. Então, como é que eu defino a informação da célula, né? Então, para mim definir, eu vou usar TD. Então, a tag TD, ela indica que eu estou criando uma cédula, tá? Da minha tabela. Vou colocar aqui, então, o nome, que é a primeira informação. Aí, depois eu coloco mais um TD. E o e-mail, que é a segunda informação, @teste.com, sei lá. E a terceira informação é a idade, 50. Ok, aí até aí então eu tenho uma informação, né, dentro da minha tabela. Vamos salvar e vamos ver como é que fica. Isso aí, então o cabeçalho ele permanece em negrito e aí as informações, né, dentro da cédula, então texto normal, tá? Ok, então aqui eu tenho apenas uma informação. Eu poderia acrescentar mais uma informação aqui embaixo. Então eu teria, por exemplo, que definir que essa aqui seria uma linha inteira, né? Então eu coloco TR. E aí esse TR vai englobar essa primeira linha. Vamos formatar. Então, se eu quero acrescentar uma nova, né, então eu vou colocar um novo TR, a nova informação. Coloco TD para indicar que estou criando mais uma cédula. E vou adicionar as informações. Então, nome, depois e-mail, e idade. Ok, fechou a tabela. Salvamos isso e vamos ver como é que ficou. Então, temos aqui duas informações na tabela. Então, a tabela ela pode ser explicitamente, né, delimitada em três partes. Né? A gente tem o cabeçalho, né, e podemos ter um rodapé também. Outra coisa que é interessante, algumas vezes é necessário também adicionar um caption, né, vou puxar para cá então. Adicionar um caption para inserir um título, né, na tabela. Mas isso aqui tudo não é obrigatório, né? Usar essas tags aqui de cabeçalho, rodapé e corpo, né? Só para que a gente permita então associar um significado a cada elemento. Então, por exemplo, se a gente fosse acrescentar um título à nossa tabela, né? Então haveria aqui, logo após o head, né? Vamos acrescentar aqui. Após o table, né? Então, vamos supor que eu quero um caption.
Pode ser informações do usuário. Então, logo abaixo da tag table, eu vou colocar um caption na minha tabela que vai dar um título para ela. Vamos atualizar aqui. Então, aqui o título da minha tabela, né? Até aí tudo bem? Outra coisa que podemos fazer então é mesclar, né, as células. Então, essa questão aqui, por exemplo, nós teríamos o nome e o e-mail e a gente quer utilizar nome e e-mail na mesma cédula. Como é que ficaria isso? Então, tem essa propriedade que a gente pode adicionar, né, com os PAN. E aí a cédula ela ia ocupar duas colunas ao mesmo tempo. Vamos fazer o teste aqui. Então temos nome e e-mail aqui nesse caso. Vamos acrescentar então aqui a propriedade com os PAN que vai fazer com que nome e telefone utilizem a mesma cédula. Opa, não é aqui. É isso, é aqui. Vamos deixar essas informações aqui. Eu vou tirar a idade para não confundir, só para a gente ver essas duas informações. Salvamos e testamos aqui. Então, isso aqui ele não tem uma divisão, eles estão utilizando a mesma célula. Aqui nós não podemos ver, né, a diferença, mas depois, se fosse fazer uma tabela um pouco maior, daria para ver um pouco melhor essa questão. Vamos ver o que a gente pode fazer também. Fazer a tabela ocupar duas colunas. Vou criar uma nova tabela aqui. Fazer uma nova tabela. Deixa eu ver. Fazer uma mescla de linhas, né? Então, vou colocar aqui TH nome. Nesse caso, eu já indico o nome da pessoa. E aí, eu vou indicar aqui nessa cédula qual que eu quero duas linhas, nesse caso. Duas linhas ocupadas por uma cédula. Então, teria dois telefones nesse caso. Então, telefone 1. Aqui eu finalizo. Se ele abrir aqui uma tag para indicar essa linha, TR. Vou botar aqui. E aí aqui o outro telefone que ficaria na mesma célula. Vamos lá então. TR. Fechou, vamos ver. Então aqui no caso, deu para ver bem certinho, ficou
o nome então numa cédula e o telefone ocupando duas cédulas aqui, né? Então ficou 2 telefones, ele aumenta um pouquinho o espaço da cédula que eu tenho aqui, né? E acrescenta. E aí se eu tivesse mais um terceiro, vamos colocar mais um terceiro aqui. Vamos supor que temos um terceiro telefone. E eu dissesse que eu quero ocupar, então, 3 linhas. Então, eu teria mais uma informação nessa mesma cédula, né? Então, por exemplo, é como se isso aqui fosse um quadradinho só, né? Sem divisório. Vamos acrescentar uma borda, né? Então, para essa tabela ficar melhor, né? Em questão de layout. Então, aqui, antes das informações, eu vou acrescentar uma tag. Fazer o seguinte, aqui dentro da tag table eu acrescento uma propriedade, né? Formando como que vai ser a borda da minha tabela. Então, vamos ver como é que ficou aqui por enquanto. Então, ele acrescenta borda, né, na tabela. Então, aqui nós tínhamos aquela mesclagem, né, daquelas informações de telefone. Então, aqui eu não tenho divisória, né, essa informação do telefone. O que mais que podemos fazer? Aqui, colocar uma cor, né? Então, também essa tabela ela poderia ter cor, né? Então, por enquanto, ela é uma tabela simples, né? Sem cor. Mas nós poderíamos acrescentar, né? Um estilo, né? Uma cor de estilo aqui. Vamos fazer isso, então. Professora, no Oi. último exercício que eu fiz, eu tentei colocar uma cor na linha, só que não foi, não sei porquê. A gente pode tentar fazer juntos, né? Para ver tu que abrir o exercício aí, de repente a gente tenta ver por que não acrescentou. Deixa eu fazer um exemplo. Vou fazer um exemplo. Eu vou abrir aqui o exercício. Isso. Eu vou te mandar o print aqui Uhum. no Discord. Tá. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, mas isso aqui não é na tabela, né? Não, é no exercício anterior que ele mandou entregar. Ah, tá. Eu esqueci de pergunta. Deixa eu pausar a gravação aqui.